Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula da nossa apostila de riscos fáceis. Dessa vez vai ser esse sorvete de amoras. Olha que coisa mais linda. Aqui eu vou ensinar para vocês todo o passo a passo, mas olha só. Você que ainda não adquiriu essa apostila, o link está logo aqui abaixo na descrição do vídeo, tá bom? Já vai lá, adquire a sua apostila. Para que você tenha acesso aí a todos os PDFs dessa apostila e depois vem pintar comigo. Agora, bora para a nossa aula? Já deixa aquele like todo especial e se inscreve no canal. Vamos iniciar aqui, então, fazendo a pintura do copinho do sorvete. Eu vou trabalhar aqui com o amarelo ouro, amarelo cádmio e o siena, tá bom? Em alguns pontos, um pouquinho do caramelo. Então, eu vou agora passar o clareador e vou preencher toda a base com amarelo ouro. Agora, com o amarelo cádmio, eu vou trabalhar aqui nas duas laterais, tá bom? Então, eu pego um pouquinho da tinta no meu pincel e vou preenchendo aqui, ó. Venho nesse cantinho, tá? Espalho bem essa tinta, né? E vou trabalhando aqui nesses pontos, pra quê? Pra gente trazer um volume, forma, né, ao nosso potinho aqui do sorvete. Trabalhei de um lado, agora eu venho do outro, faço a mesma coisa, ó. Trabalho com esse amarelo cádmio, fazendo aqui uma sombra. É importante esfumar bem, tá bom? Espalhando essa tinta, ó. Ou seja, a gente vai trabalhar as laterais, deixando um pouquinho mais escuro, e o meio vai ficar mais clarinho. Aqui, olha, nessa partezinha aqui também, eu venho escurecendo, tá? Então, debaixo dessa linha aqui também vai ficar uma sombra. Então, aqui eu vou trabalhar com o amarelo cádmio. E agora, turminha, a gente vai trabalhar com um pouquinho do siena, tá certo? Então, peguem a tinta e, basicamente, eu vou trabalhar com siena onde eu trabalhei com o amarelo cádmio, tá? Então, observem aí como eu venho, ó, trabalhando. Peguem a tinta só de um lado do pincel, para que você consiga fazer um contorno perfeito, tá? Podem trabalhar aqui com o pincel de número 6 ou número 8, né? E aí, eu venho, ó, fazendo esse preenchimento e esfumando bem essa tinta também, para não ficar aquela coisa muito marcada, né? Então, a gente sempre vai pensando nisso aí, nesses detalhes, tá? Ó, agora eu peguei um pouquinho do caramelo também, vou trabalhar aqui nesse lado com um pouquinho do caramelo, tá? E agora mais um pouquinho do siena. Continuo aqui, ó, fazendo esses detalhes. Agora, turminha, é o seguinte, eu vou fazer essas marquinhas, tá vendo? Que tem no copinho com o siena. Mas, eu tô fazendo aqui, lembrando que eu vou também iluminar um pouquinho mais. Então, eu vou fazer essa daqui que eu já comecei, tá? E aí, eu vou iluminar aqui um pouquinho mais com o branco. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, peguei o branco, tá vendo? Aí eu venho iluminando, mas aí trabalhem com esse branco pra não ficar assim, aquela coisa marcada no meio desse espacinho, tá? É só pra gente iluminar um pouquinho mais, antes de fazer esses detalhes aí desses tracinhos, né? Desses risquinhos aí no copo com o siena. Então, eu passo aqui o branco e depois eu vou continuar fazendo aí esses detalhes com o siena, tá certo? Pronto, ó, terminei. Agora, eu venho com o siena e continuo aqui o processo.
Agora eu vou continuar, né, aqui nessa partezinha do pezinho aqui da taça, né, do copinho. Passo um pouquinho do clareador e vou preencher aqui toda a base com amarelo ouro. E depois eu vou trabalhando com o cádmio e o siena, um pouquinho do caramelo, iluminar com o amarelo limão e o branco, tá bom? Então, vamos lá, ó. Começo com o amarelo ouro, fazendo toda aqui a base, tá? Agora, eu venho trabalhando, ó, com o amarelo cádmio. Então, eu vou pegar aqui um pouquinho do amarelo, vou vir aqui nesse cantinho, ó, peguei um pincel menor, tá? Venho aqui nesse cantinho, trabalho com o cádmio, do outro lado também, deixando o meio mais claro, tá? Continuo aqui trabalhando, ó, nessa parte aqui, ó, eu vou trabalhar com o cádmio, observem bem o movimento da pincelada, tá bom? Ó, trabalho nesse movimento, pra gente dar forma aqui à taça, tá? Então, isso é importantíssimo. Venho, ó, nessa parte eu trabalho desta forma, com o movimento nesse sentido, esfumando bem essa tinta, ok? E vou passar também aqui nesses cantinhos, ó, desse lado e também do outro, ok? Agora, do mesma forma que eu trabalhei com o amarelo cádmio, eu vou trabalhar com o siena natural, do mesmo jeito, tá? Então, nos mesmos lugares que eu trabalhei com o amarelo e eu venho trabalhando aqui com o siena. Agora, ó, trabalho aqui, né, nessa parte aqui nesse pedacinho, e sigo trabalhando, ó, aqui no cantinho eu escureço bem, porque ele tem mais sombra, trabalho bem com o siena, né? Ó, do outro lado também venho trabalhando com o siena. E aí, observem bem que eu vou escurecer aqui, ó, próximo da amora. Eu trabalho com um pouquinho do caramelo e um pouquinho do siena, tá? Aí, nós vamos esfumando direitinho, né? Pra não ficar aquela coisa muito marcada. Torno a pegar o siena e vou, ó, trabalhar aqui, gente. Observem esse movimento, tá? É importante vocês fazerem assim, pra gente dar forma. E olha como vai ganhando forma aqui a taça, tá bom? Agora, a gente vem, ó, trabalha aqui também, desse lado, fazendo uma voltinha, ó. Olha como vai dando forma, né? A pintura, tá? E depois a gente vai iluminar aqui com amarelo limão e com o branco, tá certo? Então, faço aqui esses detalhezinhos, né? E vamos trabalhar aqui agora com iluminando. Só vou fazer mais um detalhezinho aqui com siena, pra completar aqui um pouquinho mais, ó. Certo? Gente, tá ficando muito lindo, né? Você que ainda não adquiriu a apostila, aproveita para adquirir a sua. O link vai ficar logo aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Essa apostila, ela vai com 15 riscos. Você vai ter acesso no seu e-mail ao PDF com risco, guia de cor. E aqui no YouTube tem todas as aulas dos 15 riscos, tá bom? São 15 riscos fáceis para você pintar sem nenhuma dificuldade. Já clica no link aí e garanta a sua apostila, tá certo? Ó, gente, tô pegando o caramelo agora, fazendo detalhezinho aqui também com o caramelo nessa parte. E prontinho. Vamos iluminar agora? Eu pego o amarelo limão e vou trabalhar nessas áreas que já estão mais claras, ó, com amarelo limão e depois com um pouquinho só do branco, tá bom? Então, venho aqui no meio,
Agora eu vou pegar mais um pouquinho do amarelo limão, vou fazer aqui, olha, esse contornozinho. A minha tinta tá um pouquinho grossa, gente, eu vou ter que ralear ela aqui. A tinta vai ficando aberta, né, e a da tampinha vai ficando muito grossa. Então, ó, coloquei aqui no vidrinho e vou bater aqui pra renovar essa tinta, né? Porque trabalhar com a tinta muito grossa é horrível, meninas. Então, sempre observem a textura da tinta de vocês na hora que estiver pintando, tá bom? Já estou terminando aqui e vamos lá voltar com a nossa pintura, né? Então, eu venho, ó, trabalho aqui em cima, nas laterais. E agora eu pego um pouquinho do branco e venho iluminando aqui também, ó. Aqui eu trabalho com amarelo, limão e o branco, tá bom? Fazendo esses detalhezinhos. Observe onde eu vou trabalhando aqui, para que vocês possam fazer aí, tá bom? Agora, eu vou repetir todo o processo nessa partezinha aqui de cima. Vou fazer a mesma coisa, tá? Passei o clareador e vou fazer a base com amarelo ouro. Prontinho, preenchi. Agora eu venho com o cádmio, trabalho aqui nesse cantinho, porque essa parte de dentro da taça, né? Ela tem que ficar mais escura, tá? E agora, ó, debaixo desse tracinho aqui, eu venho também escurecendo. Então, eu trago o amarelo cádmio e depois, gente, eu vou trabalhar aqui com o siena natural, tá? Aqui é uma área que vai ter uma sombra também, ó. Passei o cádmio, vou passar o cádmio também no meio desse detalhezinho ali da bordinha do copo, certo? Agora, vamos continuar aqui. Vou pegar o siena, vou trabalhar nessa área aqui, né, dentro da taça, com o siena, para ficar bem escuro, o siena e um pouquinho do caramelo. Tô usando as duas cores juntas, tá? Aí, a gente deixa essa área aqui bem escura, ó, agora eu venho com o siena, trabalho ali, certo? E continuo aqui, ó. Pego o siena, agora eu vou trabalhar aqui, ó, nesse cantinho, né, nessa partezinha de baixo aqui. Eu faço de um lado e do outro, tá? Esfumo bem, trabalho bem com esse siena, né, para que ele possa ficar bem esfumadinho. Ó, nesse detalhezinho aqui também a gente vem escurecendo debaixo dessa linha. E olha como, gente, já vai criando forma, volume, né? E agora, naquele cantinho ali perto do sorvete, ó, a gente também vem trabalhando com o siena. Olha que lindo, gente. Trabalho aqui no meio, tá? Desse detalhezinho aqui, ó, né? Ponho só aqui, gente, é só um pouquinho do siena, não precisa ser muito, não, tá bom? Só um pouquinho. Agora, eu vou lavar o meu pincel, tá?
E vamos continuar aqui trabalhando na nossa taça. Eu acho que eu vou pegar um pouquinho do sépia. Com o sépia, turminha, eu vou trabalhar aqui num cantinho, tá bom? Mas é bem pouquinho mesmo, ó. Tô pegando aqui um pouquinho do sépia, eu vou vir aqui nesse cantinho, ó. Apenas, tá? Vou, ó, esfumar bastante, pra não ficar muito marcada. É só pra trazer uma sombra maior aqui. E assim a gente consegue até mais volume e forma, tá bom? Não tragam muita tinta, é só um pouquinho. E nesse cantinho aqui também, ó, eu vou trabalhar com o sépia. E olha só que lindo. Agora vamos iluminar? Venho com amarelo limão e depois um pouquinho do branco, tá? Onde ficou essas áreas aqui, ó, que já estão mais clarinhas, né? Então, eu venho iluminando. Faço aqui primeiro esse detalhezinho aqui. Trabalha com amarelo, esfuma bem, depois pode vir com um pouquinho do branco, tá? Outro lugar que nós vamos também iluminar. Deixa eu só passar mais um pouquinho aqui para ficar bem detalhadinho. Agora, eu venho aqui, ó, nessa bordinha aqui da boquinha do copo, né, da taça, ó. Passo amarelo limão, fazendo o contorno aqui. Passo nessa partezinha de cima, né, nessa linha de cima. A voltinha ali tem que fazer bem bonitinha. Um segredo para vocês conseguirem fazer esse contorno é trabalhar, pega a tinta só de um lado do pincel, tá bom? E o lado que está a tinta no pincel fica pro lado da linha do contorno. Aí, o contorno fica bem certinho, tá? Agora, eu venho com o branco também, ó, para iluminar um pouco mais. Deixar essa área aqui mais iluminada, olha só que lindo, né? Depois que secar, se vocês verem que precisa de um retoque, façam, tá bom? E olha só, gente, esse copo de sorvete tá lindo, né? Daqui a pouquinho nós vamos pintar aí as amoras, né? E o sorvete. Vocês vão ver que coisa mais linda depois de pronto. Agora, eu venho com um pouquinho do branco aqui também. Iluminei. E ok, agora vamos para o sorvetinho. Agora, nós vamos fazer aqui o sorvete, tá bom? Então, vamos lá, ó. Aqui nesse sorvetinho, turma, é o seguinte. Como ele é sorvete de amora, eu vou trabalhar aqui com flor de malva. Ó, vou colocar as cores aqui pra vocês. Flor de malva, uva. Pode ser que eu use também o berinjela e o lilás. Lilás bebê. Se você não tiver o flor de malva, você pode utilizar o lilás no lugar, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos começar aqui nesse cantinho, aí a gente vai fazendo aos poucos aqui, tá certo? Vou começar aqui, ó, com flor de malva. Se você não tiver, pode trabalhar com lilás. Vou fazer essa e essa daqui de uma vez, tá? Só não percam o desenho aqui, ó. Essa divisão, que é muito importante. Como eu passei clareador nessa, vamos trabalhar aqui também. Eu tô trabalhando com o clareador, tá? Clareador e a tinta. Agora, eu vou pegar o uva, ok? E nós vamos trabalhar com as nossas pinceladas aqui, ó. Nesse sentido, ó. Observem o movimento, ó. Das minhas pinceladas aqui, ó. Elas estão vindo nesse sentido. Tá certo? Ó.
Vou trabalhar aqui também só com um pouquinho do violeta. Gente, é bem pouquinho violeta, tá? Ó, bem pouquinho. Ó, venho fazendo pequenas pinceladas com o violeta, só um pouquinho, tá? Muito bom. O berinjela, na verdade, ele vai ser só para trabalhar em alguns cantinhos, ó. Esses cantinhos aqui, ó. Aqui em cima, né, onde vai ter mais sombra. Para mim poder separar essas voltinhas, né, ó. Então, eu venho e trabalho só com um pouquinho do berinjela. Não quero colocar muito para não ficar muito escuro. Agora, com o lilás bebê, nós vamos vir iluminando. E assim, esse mesmo processo eu vou fazer em todos agora, tá bom? Vou seguindo aqui a mesma coisa, tá? Então, vou passar um pouquinho do clareador, aí eu já vou fazendo, ó, uma quantidade maior agora. É só observar esse movimento aqui, ó, né? Essas voltinhas aqui pra gente seguir bem o desenho. Então, meninas, ó, passei mais um pouco do clareador, tá? Vou fazer aqui essa parte aqui toda, que agora eu já expliquei aqui pra vocês, né, ó. Então, vou fazer esse pedaço aqui, depois a gente faz a pontinha ali, tá? O processo vai ser o mesmo, tá certo? Passei o clareador, venho com o flor de malva e vou preencher, tá? Preenchem de forma que vocês não vão perder o desenho. Ó, passei flor de malva. Agora, vamos trabalhar aqui com o uva, um pouquinho só do violeta, tá? Então, vamos lá, ó, para vocês seguirem aí o passo a passo, né, ó. Nessa divisão aqui, ó, eu venho aqui, tá? E puxo pra cá, ó. Então, esse movimento aqui é muito importante que vocês sigam, tá bom? Aqui embaixo também, vou passar aqui, ó. Certo? Agora, nessa outra partezinha aqui, ó, nós vamos passar aqui em cima e vamos fazer isso aqui, ó. Trabalhar aqui nesse sentido, ó.
Aqui embaixo, né, nós temos uma pontinha aqui, que aí a gente vai trabalhar assim, ó, tá bom? Esse movimento circular. Vamos continuar aqui, turminha. Nessa volta aqui, tá vendo, ó? Eu vou pegar mais ou menos aqui, ó, e vou fazer esse movimento, ó. Daqui pra cá, ó. Vou escurecer aqui também. Vou dividir esses dois. Eu escureço esse aqui, tá bom? Porque esse aqui vai vir com uma luz aqui, ó. Novamente, passo aqui, ó, e faço esse movimento. Escureço aqui em cima. Aqui, ó, na divisão entre esses dois pedacinhos, esse de cima aqui que vai receber o escuro, tá? Então, tem que ficar bem atentas onde está vindo o escuro, pra gente conseguir fazer esse degradê. Agora, eu venho com o uva, vou passar com ele aqui, ó, violeta, ó, berinjela, tá? Aqui nesse cantinho vai ter o berinjela, para ficar mais escurinho. Aqui embaixo, ó, próximo do copinho também. Nesse ponto aqui, ó, tá? Vai ter um escurinho com o berinjela. E aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei aqui assim, ó, e faço esse movimento, ó. Vou pegar um pouquinho do violeta. Ó, trabalhei com o violeta aqui. Só aqui mesmo, tá? Agora, a gente vai vir com o lilás bebê. E vamos fazer o seguinte, ó. Essa parte aqui, ó, vai ser iluminada aqui. E aqui no meio, ó. Essa daqui vai ser iluminada também, nessa parte aqui, ó. Vou pegar um pouquinho do violeta, só pra mim passar nesse cantinho aqui, que ficou sem preencher direito, tá? Esse aqui, ó, nessa parte aqui, ó, eu vou iluminar esse, tá vendo? Porque agora vai começar a vir um por cima do outro, ó. Então, até aqui, ó. Agora, eu vou iluminar aqui, por isso que eu falei com vocês, pra gente escurecer essa parte, porque aqui, ó, nós vamos fazer isso, ó. Vai ser iluminado aqui no contorno, tá bom? Agora, eu vou iluminar aqui também. Tá vendo? Vai vindo uma parte sobre a outra, né? Então, aquela que tá por cima,
gente vai vir iluminando. Ele fez toda uma volta aqui, né? Vou pegar um pouquinho do uva, vou escurecer aqui, ó. Porque observem bem para vocês verem esse pedacinho, ó. Esse aqui veio, entrou aqui, esse veio aqui por baixo, chegou aqui, ele subiu, tá vendo? Aí ele ficou por cima daquela parte. Então, é isso que a gente tem que ir prestando bastante atenção, tá? No desenho, né? Tem que prestar bastante atenção no desenho. Esse aqui, ó, nós vamos iluminar esse ponto. Ó, aqui eu iluminei o contorno, puxei um pouquinho aqui pra cima. Essa partezinha aqui também, ó. Vamos iluminar. E olha, turminha, vai ficando lindo, né? Agora com branco, tá? A gente vai acentuar o brilho em alguns lugares com branco, ó. Aqui mesmo. Nessa voltinha aqui maior. Outro ponto que nós podemos passar um branquinho é aqui, ó, nessa voltinha. E aqui em cima, ó. E o nosso sorvete de amora tá ficando um espetáculo de lindo, né? Agora, essa pontinha aqui. Vou passar o clareador, certo? Ó, venho com o clareador e vou preencher aqui com o amora. Com o flor de malva, né? Na verdade. Peguei aqui o flor de malva. Vou preencher. E vamos escurecer agora com uva, né? Então, vamos lá, ó. Vou começar aqui em cima e vou fazer isso, ó. Aqui também. E essa pontinha aqui, ela vai ficar mais escurinha. Agora, vamos pegar um pouquinho do berinjela, trabalhar aqui em cima nesse cantinho, que aqui vai ter mais sombra.
e um pouquinho do violeta. Agora vamos trabalhar com o lilás bebê e o branco. Começo com o lilás bebê. Vou vir aqui, ó, essa partezinha pegou por cima. Agora, vamos ver para esse aqui, ó. Certo? E continuo, ó. Fui fazendo o contorno em todos. Vou pegar mais um pouquinho aqui, ó, do uva. Esses aqui que estão por baixo, né? A gente pode vir depois, ó. Acentuando aqui uma sombra, tá? Né? Nos cantinhos, onde vocês verem aí que precisa de um retoquezinho, tá? Pode vir fazendo isso. E olha só, turma, que lindeza esse sorvete. Lindo demais, né? Lembrando sempre depois de vir iluminando alguns lugares, isso é muito importante, ó, com o branco. Agora, a gente vai trabalhar aqui na amora, tá bom? Vamos lá. Sorvete pronto, vamos para a amora. E nós vamos fazer essa daqui, ó. Vou passar um pouquinho só do clareador, tá? Aqui, nós vamos ter que utilizar um pincel pequeno, tá certo? Deixa eu pegar um pincel pequeno aqui. E nós vamos preencher, né, todo essa amora com o berinjela, tá bom? E aí, a gente pode vir misturando berinjela com um pouquinho do violeta. Depois, a gente vai vir aqui definindo essas bolinhas, né? Esses gominhos aqui, ó. Então, eu tô passando berinjela e o violeta junto. Vou misturando aqui essas duas cores, ó. Passo uma quantidade maior de berinjela e o violeta é só um pouquinho, tá? Só mais aqui nesse meio.
Já faço o contorno, ó, já deixando algumas bolinhas prontinhas. Já bem definidinhos. Ok? Agora, a gente vai vir definindo aqui, né? A gente vai trabalhar aqui com o azul inverno ou o azul country. Eu vou utilizar aqui o azul country, tá? E aí, o azul country e o branco, tá bom? Ó, pego só um pouquinho do azul e nós vamos vir aqui em cima, ó. Nós vamos começar de cima para baixo, ó. Fiz aqui uma, ó, iluminei, defini uma das bolinhas, ó. Trabalhem com um pincel pequeno. Pode ser o 421 da Condor, que é esse aqui de cabo vermelho. Pode ser esses aqui também, ó, tá? Desde que seja um número... Esse aqui é o 454 da Condor, cortado e lixado, tá? É só usar uma numeração pequena, número 0 ou 2. Ó, aqui nós temos mais um. Então, a gente vai mais ou menos, gente, seguindo aqui o desenho. Ó. Tá vendo? Não tem como seguir exatamente, mas a gente vai vir criando aqui, ó. A gente vem fazendo essa voltinha, tá vendo, ó? Né, ó, de baixo pra cima. Aqui no contorno, ó. Fazer mais uma. A gente pode vir com umas branquinhas, né, ó, com um pouquinho do branco. Ó, eu posso colocar um pouquinho do branco em algumas, ó. Nessas aqui mais do meio. Vamos continuar aqui, ó. É um jogo de paciência, né? Mas é gostoso. Depois a gente vai vendo o resultado, né? A gente vai vendo todo prontinho, gente, é muito gostoso. Aqui eu passei só um pouquinho, tá vendo? Só no cantinho. Depois que secar, a gente pode pegar um pincelzinho com branco, né? Vim retocando. Porque o azul, assim que secar, ele vai sumir um pouquinho. Tá? Então, quando secar, a gente vai vir fazendo alguns retoques. Agora, a gente vai vir com o verde oliva. Vamos fazer aqui o cabinho, ó. Passei um pouquinho do clareador. Venho com o verde oliva e o branco, tá certo? O verde oliva e o branco.
E tá pronta aí a nossa amora. E vamos fazer as outras aqui embaixo do mesmo jeito, tá? Olha, turma, nós vamos fazer aqui agora essas duas amoras, a folhinha, tá bom? Eu não vou fazer todas quatro, porque desse lado aqui eu vou repetir o mesmo processo, tá? Mas vamos lá. Ó, vou fazer primeiro a folha. A folha nós vamos fazer com verde oliva. Passei um pouquinho só do clareador, venho com o verde oliva, ó, fazer a base. Essa folhinha ela é bem simplesinha, tá? Pode fazer com verde pinheiro também, não tem problema. Vai ficar bonito. Então, fiz aqui a base com o verde oliva. Vou vir só com um pouquinho do branco. Passo aqui no meio. Para fazer a nervurazinha da folha. E pronto. Iluminei aqui embaixo um pouquinho. Então, é bem simplesinha essa folhinha. Vamos fazer agora essa amorinha aqui, ó. Passo só um pouquinho do clareador. Aqui nós temos um miolinho dela aparecendo, tá? É onde já, tipo assim, tirou o cabinho, né? Aí ficou aqui, ó. Então, eu passo um pouquinho do berinjela com o verde oliva. Aqui nessa parte, ok? Agora, eu vou vir preenchendo com o berinjela e um pouquinho do violeta, né? Deixa eu pegar aqui o meu violeta. É bom a gente vir fazendo essas voltinhas aqui, ó, tá? Do carocinho, né, que tem, ó. Faço uma de cada vez, pra gente não perder o desenho. Peguei um pouquinho do violeta, passei aqui por cima. Ó, lavei o meu pincel, tá? Vou melhorar aqui a minha tinta branca, que ela tá um pouquinho grossa. Então, vamos lá, o branco e o azul, né? Vamos trabalhar aqui, ó. Aqui nessa parte, ó, vou pegar um pouquinho do branco, certo? E nós vamos fazer o seguinte, ó, aqui tem, ó, a gente vem criando aqui aquelas primeiras, vamos falar de bolinhas, né, que tem na amora. Aqui em cima, nós temos elas aqui, ó, a gente vai iluminar em cima. Ó, eu pego aqui próximo daquela voltinha, né, ó. Tá vendo? Venho daqui pra cá, ó, pra gente conseguir fazer esse fundinho, tá? Deixa eu melhorar aqui também o meu azul. A gente vai deixando a tampinha aberta, turminha. O que que acontece? Vai secando, né? Pronto. Aí a gente coloca a tampinha no vidrinho de novo, bate, que aí ele vai aparecendo, tá? Agora que nós fizemos essa partezinha aqui, eu vou vir aqui embaixo, ó. Definir aqui cada uma dessas partezinhas, tá?
E aí, a gente segue aqui trabalhando, ó. Vou fazendo igual eu fiz lá, ó. A gente vem fazendo de baixo pra cima, ó. E a gente vem encaixando, né? Do jeito que dá, aí você vai vir encaixando. E não tem erro não, tá bom? E a gente vem desenhando elas, ó. E já tá no finalzinho. Vou pegar aqui agora só um pouquinho do branco. Essas que estão aqui mais no meio, ó, eu posso vir realçando aqui com um pouquinho do branco. E olha aí, gente, mais uma amorinha prontinha. Se vocês quiserem, né, depois que já tiver pintado, pegar um pouquinho do uvas, do berinjela, né? E vir aqui assim, ó. Às vezes escurecendo alguns lugares para deixar mais definidinho, pode, tá? Mas só se vocês verem mesmo que precisa, né? A outra aqui, nós vamos fazer do mesmo jeito, tá? Vou fazer essa com vocês também. Passo só um pouquinho do clareador. Aqui no meio, né? Vou pegar o berinjela e um pouquinho do verde oliva. Pronto. Agora, eu vou preencher tudo com o berinjela, né? Ó, venho a partir daqui de cima, tá vendo, ó? Pode vir trabalhando com bastante tinta, tá? Pra encher bem a trama do tecido, ó. Podem pegar bastante tinta no pincel. Até mesmo para essa tinta ficar úmida e a gente conseguir depois vir definindo, né? Uma coisa também que pode ajudar vocês a fazer essas bolinhas, né? É vocês irem olhando o risco para vocês verem a direção que tá cada bolinha, tá bom? O contorno tem que fazer bem bonitinho. Agora, vamos lá. Pego o azul, aqui, né, naquela partezinha, ó, do miolinho, onde fica o cabinho, né? A gente vem, ó. Pegar um pouquinho do branco. Daqui eu já começo a formar, ó, cada carocinho. Agora, eu peguei o azul, tá? Venho definindo eles aqui em cima, ó. Pegar também um pouquinho do branco. E vamos continuar aqui, ó. E agora, a gente vai vir criando, né? Ó, vem sempre assim, ó, de baixo pra cima, que aí fica mais fácil, ó. Tá? E a gente vai encaixando elas aqui, ó.
E aqui, gente, tá prontinha aí a nossa amora. Posso vir colocando uns pontinhos aqui em cima, ó. E é muito gostosinho, né? A gente pintar umas amoras. Eu vou fazer mais uma sementinha aqui pra gente juntar elas aqui, ó. É isso. Mais bonitinho, né? E olha aí, gente, que coisa mais linda. Ah, é muito gostoso, né? A gente vai vendo o resultado. Agora eu vou fazer esse lado aqui a mesma coisa e volto pra gente fazer o acabamento, tá bom? Então, pessoal, para finalizar aqui, eu utilizei o stencil, tá? Coloquei ele aqui, olha, nessa altura da taça e fiz aqui o stencil. Vocês, não tendo esse, gente, podem usar o que vocês tiverem aí, tá? Logo aqui abaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar para vocês o risco da apostila e também contato para vocês adquirirem aí stencils, tá bom? Então, ó, fiz aqui, eu utilizei o azul ardósia e um pouquinho do malva para mim fazer aqui esse detalhe do stencil, tá certo? Agora, aqui embaixo, ó, o que que eu vou fazer para finalizar aqui? Aqui nós vamos fazer um piso mais simples, tá bom? Então, eu vou pegar o cinza lunar e um pouquinho do cinza. E aí, nós vamos fazer o piso aqui, ó. Então, peguei o cinza lunar, venho aqui, ó. Faço o piso, tá? Trabalho nesse sentido. Pego um pouquinho do clareador para me auxiliar aqui, para me ajudar. Não precisa fazer um piso muito grande. Ó, vou fazer aqui debaixo da amorinha. Vou fazer só com o cinza lunar, tá bom? Não vou usar o cinza não. E venho aqui, ó, debaixo da outra amora. E fiz aqui o piso, tá bom? Vou pegar aqui um pouquinho do clareador e do flor de malva, vou fazer uma sombra bem pequenininha aqui, ó. Bem discreta mesmo. E aqui tá prontinho aí, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês todo o resultado, tá bom? E olha só, turminha. E olha só, turminha, esse é o resultado dessa aula linda da nossa apostila. Você que ainda não adquiriu, o link está logo aqui abaixo na descrição do vídeo, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima aula.